Este é mais um vídeo para resolver questões para te ajudar aí com trigonometria, progressão aritmética e geométrica e números complexos. O gráfico a seguir representa a função periódica definida por f de x igual a meio seno de x, onde x pertence aos reais. No intervalo fechado em π sobre 2, fechado em 5π sobre 2, A e B são pontos do gráfico nos quais f de π sobre 2 é igual a f de 5π sobre 2 e são valores máximos dessa função. Determine o perímetro do retângulo ABCD. Vamos lembrar aqui que a função seno ela varia de -1 até 1. Então, como estamos querendo o máximo dessa função, o máximo que o seno pode assumir é 1, então eu teria meio vezes 1, que é meio. Para garantir, eu vou fazer o mínimo também para analisar e para aproveitar para lembrar esse conceito. Substituindo por -1, eu tenho meio vezes -1, que é menos meio. Então, o maior valor que o gráfico atingiu foi meio e o menor valor menos meio. Mas eu quero o perímetro do retângulo, no que isso me ajuda? Perceba que eu sei que a altura desse retângulo é meio. Então, eu já tenho meio mais meio, eu já tenho 1 para esse perímetro. Mas e aqui na base, como fazer? Se a base foi de π sobre 2 até 5π sobre 2, basta eu fazer a diferença. 5π sobre 2 menos π sobre 2 dá 4π sobre 2, que dá 2π. Então, o perímetro do nosso retângulo vai ser meio mais meio das laterais e 2π mais 2π da base de cima e de baixo. Ou seja, 1 mais 4π. A figura indica os gráficos de uma reta R e de uma senoide S de equações y igual a 2 raiz de 3 e y igual a raiz de 3 mais 2 seno de 3x, em um plano cartesiano de eixos ortogonais. O ponto P é um dos pontos de interseção dos gráficos. Determine os valores de x no intervalo fechado em 0 aberto em 2π, para os quais os gráficos se encontram, e indique qual deles é a abscissa de P. Primeira coisa, se duas funções se encontram, podemos igualar os y dessas funções, resolver um sistema com essas fórmulas. Chegamos aqui que dobro do seno de 3x é 2 raiz de 3 menos raiz de 3, então o dobro do seno de 3x é raiz de 3, desse modo o seno de 3x é raiz de 3 sobre 2. Vamos lembrar que para resolver equações desse tipo, nós vamos nos perguntar onde. Onde é que o seno tem aquele valor? Lembre-se que o seno vale raiz de 3 sobre 2 para os 60 graus, que é o π sobre 3. Mas ele também vai ter esse valor para o correspondente lá no segundo quadrante, que é o 2π sobre 3. E o que nós faremos com isso então? Perceba aqui que não estou falando do seno de x, estou falando do seno de 3x. Então eu preciso que o 3x seja igual a π sobre 3, ou que o 3x seja igual a 2π sobre 3. Mas muito cuidado, nós precisamos considerar que isso poderia estar em qualquer volta. Nós vamos indicar isso com o 2kπ. E o que nós precisamos fazer agora é isolar o x. Então veja aqui, x vai ficar π sobre 9 mais 2kπ sobre 3, percebendo que eu dividi tudo por 3, ok? Ou o x vai ficar 2π sobre 9 mais 2kπ sobre 3, também dividindo tudo por 3. O exercício pediu os valores no intervalo fechado em 0 aberto em 2π. Então, nós vamos precisar atribuir valores inteiros para o k e descobrir essas soluções nesse intervalo. Para o k valendo 0, a gente tem o π sobre 9 e o 2π sobre 9, cada um numa parte da solução. Para o k valendo 1, nós vamos ter π sobre 9 mais 2π sobre 3, que vai ficar 7π sobre 9, ou 2π sobre 9 mais 2π sobre 3, que vai ficar 8π sobre 9. Para o k valendo 2, nós vamos ter π sobre 9 mais 4π sobre 3, que vai dar 13π sobre 9. E ainda, substituindo o k valendo 2 na segunda parte da solução geral, nós vamos ter 2π sobre 9 mais 4π sobre 3, que dá 14π sobre 9. Se nós colocarmos o k valendo 3 ou mais do que 3, os resultados vão passar de 2π e nós não queremos isso. Então, nesse exercício não me interessa outros valores. Ainda um detalhe, pergunta-se qual é a abscissa do P. Então, qual desses x que nós encontramos é a abscissa do ponto P?
Se nós olharmos em ordem crescente, né, π sobre 9, depois o 2π sobre 9, o 7π sobre 9 e por aí vai, os dois primeiros estão indicados ali. E o terceiro ponto é aquele que nós estamos procurando, que é o ponto P. E esse é o valor, então, quando x for 7π sobre 9. Beleza? Curta aí o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e fique de olho nos próximos exercícios. E se você ainda não baixou o arquivo, baixe e tente resolver sozinho.